Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito delicado, a família. Você já parou para se perguntar a real importância que a sua família tem para você? Muitas vezes nós destratamos os entes queridos que nos acolhem com muito amor quando devemos nos lembrar que a harmonia deve imperar em um lar saudável. Silvana Scarpino nos fala sobre como podemos ser afetuosos com aqueles que convivemos todos os dias. Afinidade significa atração. E atração por questões de reparos ou por questões de fortalecimento. Então, nós temos, se olharmos a nossa sociedade hoje, nós temos famílias em constantes desequilíbrios. Famílias onde existe a presença da violência, famílias onde é mais problema do que solução, do que fortalecimento, que são as afetividades passionais, assim, já se Regis posiciona. Essas famílias, são grupos que vêm, são indivíduos, espíritos que se juntam para que tenham o reparo, mas não conseguem muitas vezes esse equilíbrio. São famílias que vêm não para serem felizes plenamente, mas são famílias que vêm para tentar, para resgatar algo do passado, mas nem sempre o conseguem. Outro grupo de famílias que temos são as famílias amorfas, com afetividade amorfa. O que é uma afetividade amorfa? É aquela em que o convívio existe, mas sem muito interesse, sem muito compromisso, sem muita cooperação. Eles vivem em família, mas sem grandes interesses. Esta é uma família que teria tudo para fazer parte do grupo da família compensatória. Porque família compensatória é aquela onde efetivamente existe a troca, onde efetivamente existe o equilíbrio, onde efetivamente os membros conseguem estar de fato equilibrados e contribuir para a sociedade lá fora muito melhor. Deveria haver um percentual de famílias nesse nível compensatório muito maior do que existe hoje. Mas nada acontece por acaso, né? Se nós temos o nosso compromisso espiritual, o momento de aqui estarmos e o grupo de que nós fazemos parte diz respeito a alguma necessidade nossa. E poderia ser diferente mesmo dentro dessa nossa necessidade. Porém, as nossas paixões fazem com que nós não consigamos, muitas vezes, sairmos vencedores dessa missão, desse compromisso, dessa responsabilidade que nós nos colocamos. Porque as ligações espirituais desse grupo familiar, ela vem antes da encarnação. Já é no plano espiritual que existe uma programação de por que nós estejamos vindo nessa família e quando estejamos vindos nessa família. Mas, chegando aqui, nós nos deixamos levar muitas vezes por questões de vaidades, por questões de egoísmo, por questões de orgulho e não deixamos com que a coisa flua da maneira que deveria fluir. Muitos desequilíbrios, muitas famílias formam-se a afetividade amorfa porque elas deixam prevalecer a questão do egoísmo, né? Onde olhar primeiro para mim, né? Então o que eu faço tem que ser para mim, de bem, e não para aqueles que estão à minha volta. E eu deixo com que isso
passe desapercebido e deixo com que eu perca a oportunidade de contribuir ao grupo em que eu estou. Todos nós temos um compromisso. Cada um de nós vem para essa encarnação com um compromisso, com uma responsabilidade. Vem por algum motivo. É aquela questão, né? Nós existimos para quê? Por que eu estou aqui? Por que eu estou com esse grupo? Por que eu estou com essas pessoas à minha volta? Qual é o meu compromisso? Qual é a minha responsabilidade? O que eu posso dar para essas pessoas que estão à minha volta? O que eu posso receber? Porque é uma troca. A vida é uma troca, a oportunidade da encarnação é uma troca. Nós vivemos trocando, nós somos irmãos e nós não percebemos o quanto nós podemos trocar. Nós trocamos energia todos os dias, todos os momentos e nós nem nos percebemos. E essas energias que nós trocamos são energias boas ou são energias ruins, dependendo da nossa vontade, dependendo do nosso interesse, dependendo do nosso padrão vibratório. E é isso que nós fazemos dentro da família, né? Na família nós podemos contribuir positivamente ou negativamente. Por quê? Fundamentos afetivos na formação familiar. Os fundamentos são a base. Os afetivos é a afetividade, é o padrão desse afeto. Essa base afetiva, o padrão deste afeto no núcleo familiar é que vai fazer com que o indivíduo seja melhor ou menos melhor diante as suas tarefas, diante os seus compromissos e responsabilidades na sociedade, na encarnação, na oportunidade que está tendo. É no núcleo familiar que os valores, ou seja, os princípios são acentuados, os princípios morais. Porque é no núcleo familiar que a responsabilidade dos pais, os pais dão o exemplo, mostram um caminho, incentivo às questões morais. A família, ela é muito mais forte, ela é muito mais valiosa do que nós imaginamos. Porque é tão comum, né? Casar-se, formar uma família, conviver em núcleos, em grupos familiares, que nós não nos damos conta de perceber o valor que é a família, a responsabilidade que é a família. Né? Porque a presença do pai, a presença da mãe para uma criança é fundamental para a formação da personalidade dessa criança, desse espírito. Mas você diz, eles já não são espíritos, já não vêm com a personalidade formada. Ora, como espíritos, nós temos já as nossas características, que estão adormecidas. E vimos como crianças simples, vemos como crianças prontas, receptivas para um reequilíbrio. São esses pais, são essas mães que pelo padrão de afeto, pelo amor, pelo caminho que dão, que podem direcionar aquele espírito necessitado que vem ali. Um espírito pode ser modificado diante ao que recebe dentro do lar, ou diante a afetividade que recebe. A família é uma coisa muito importante na nossa vida, na vida de todos. Então cabe uma reflexão, cabe um estudo e um pensamento nosso direcionado para mudanças de atitude, para mudança de vermos, para mudança de agirmos com aqueles que estão junto conosco, debaixo do mesmo teto, vindo naquela família, às vezes não tão ligadas espiritualmente, mas ligadas pelo sangue, pela carne. Nós sabemos que nada é por acaso. Nós sabemos que se nascemos dentro de um lar, com uma determinada família, é porque é ali que precisamos estar para evoluir.
Então é muito delicada a forma com que nós tratamos essas pessoas que estão conosco e principalmente nós que temos um pouco do conhecimento, que já sabemos que vamos ser cobrados de nossas atitudes. A reflexão é muito mais valiosa, é muito mais delicada, assim, por conta da responsabilidade. Uma vez que temos o conhecimento, nossa responsabilidade é maior. Então seremos sim mais cobrados até por nossa própria consciência, daquelas atitudes que depois nós vamos ver que não foram tão corretas, que não foram tão certas assim, dentro desse conhecimento, desse estudo que já temos. Então, ao recebermos todo dia de manhã, ou quando chegarmos do trabalho, aquele ente querido, ou quando eles também nos recebem, vamos aprender a sermos mais carinhosos, mais atenciosos, a nos preocuparmos como foi o dia daquele querido, como foi o seu sentimento em relação ao que passou no trabalho, ou com outras pessoas, ou numa situação nova. Vamos começar a sentir aquele ser da nossa família mais próximo de nós, de uma forma mais carinhosa, mais amorosa, porque é exatamente dando amor que nós vamos receber. Então é muito importante a gente se policiar nesse sentido. Vamos ver o que realmente estamos precisando, porque é aquilo que temos que dar. Quando você está precisando de amor, é porque você está precisando dar amor. Quando você está precisando de atenção, é porque você precisa atuar mais nesse ponto. Seja mais atencioso, seja mais carinhoso, seja mais você mesmo em relação ao seu semelhante. E antes de fazermos aquela pausa para o intervalo, eu quero te fazer um convite. Você quer ajudar no crescimento da doutrina espírita? Então participe do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38 e contribua para a divulgação do Espiritismo. O Palestra em Casa volta em instantes. Estamos de volta. E você que tem filhos adolescentes e não sabe como lidar com eles, acompanhe agora a palestra de Vanilson Aguiar. Ele fala sobre o período da adolescência e como os pais podem ser mais harmoniosos com os filhos nesta fase tão cheia de dúvidas. Percebemos o quão é importante a cada um de nós, aquelas criaturas que vivem conosco na adolescência e tudo aquilo que hoje está à mercê e à disposição, e o alto grau de vulnerabilidade que a pessoa entrando na adolescência, ela é insegura e tem seus instintos exacerbados, suas emoções. Normalmente é muito volátil essas emoções e intensidade. Cabe àquelas criaturas, ou todos nós que convivemos com essas pessoas, com essas criaturas que também são espíritos encarnados, transmitir a eles a tranquilidade que o Evangelho de Jesus nos dá como segurança. E na medida que vamos entendendo o Evangelho de Jesus, nos esforçando em aplicar no nosso cotidiano tudo aquilo que ele deixou exemplificado, é o meu próximo como a ti mesmo, não faça ao semelhante o que não gostaria de fazer a si próprio, ame o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, como é difícil. Fácil é falar, mas é muito difícil a gente perdoar e eventualmente alguém que nos fez algum grande mal. Ou às vezes até um pequeno mal, por que não? Mas precisamos aprender a desenvolver a capacidade de entender esse sentido lógico existencial, alargando nossos horizontes existenciais, observando que a vida não é matéria. Nós somos espíritos que momentaneamente estamos encarnados. Temos uma vida adiante e tivemos uma vida pretérita, assim como aquelas criaturas, os adolescentes que convivem conosco. Na medida que conseguimos com competência passar essas informações, mostrar que há um norte seguro e de confiança, e de fé e de esperança, como a doutrina espírita nos mostra, como Jesus nos mostrou, e tantos outros irmãos também continuam incansavelmente nos mostrando, dá àquele jovem a oportunidade de absorver ou não aqueles ensinamentos pelos quais temos que nos empenhar constantemente em passar a eles. Mesmo diante de severas adversidades, como as drogas, por exemplo, que infelizmente está proliferando na humanidade de uma maneira muito intensa, trazendo imensos desequilíbrios familiares, compete àqueles que têm a oportunidade de conhecer esse norte evangélico, trazer, enfrentar e ajudar essas criaturas na medida do possível.
o máximo possível, para que ela possa perceber as vantagens que são os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem efetivamente nos esclarecer tudo aquilo que sempre esteve relativamente obscuro para a humanidade ou para o cidadão comum. Essas informações muitas vezes eram detidas, enclausuradas em mosteiros, em castelos, iniciados e tantos outros que procuravam, através de manifestações espirituais, aprisionar os seus adeptos, que sentiam naquilo um mistério, reações bombásticas e tantos mais. E a doutrina espírita veio exatamente mostrar a cada um de nós, que cada um de nós possamos entender, compreender e investir em nós próprios. E ao investirmos em nós próprios, estaremos investindo naquelas pessoas que estão próximas de nós, entre eles os adolescentes, entre eles esse momento difícil que cada um de nós já passamos num determinado dia, ou alguns aqui estão passando, tem a oportunidade de sentir a confiança absoluta que o Criador quer o nosso bem, que o Criador quer a nossa felicidade, mas para isso também nos deu a inteligência para usarmos com sabedoria. Ora, Ele não quis simplesmente dar por dar. Ele poderia, acreditamos que poderia, mas não. A inteligência nos faz como mola propulsora de progredirmos, de evoluirmos, de crescermos e também de conquistarmos, porque há uma conquista de cada um de nós. Ao entendermos, compreendermos as leis morais da vida e temos a felicidade ou a força de entrarmos com todos esses preceitos evangélicos para que possamos enfrentar o nosso cotidiano. Não aspectos religiosos absolutamente, são aspectos morais, de entendimento, de compreensão, com razão, lógica e bom senso. O homem está entrando na era da razão, da lógica e do bom senso. E a doutrina espírita nos convida a checarmos, a confrontarmos tudo aquilo que está à nossa disposição perante a ciência, perante a tudo aquilo que o desenvolvimento intelectual ou material está nos proporcionando. E gradativamente ele vai se apercebendo o quanto é importante nós, como espíritos que somos, desenvolvermos gradativamente. E ao passarmos a essas crianças, ao passarmos ao adolescente, gradativamente, esses valores que entendemos verdadeiros e morais, estaremos não só investindo em nós, mas também dando a eles a oportunidade de enfrentar toda a problemática existencial que provavelmente ficará pelo resto da vida deles. Na adolescência, por exemplo, o diálogo tem importância capital. Não podemos absolutamente nunca ser negligenciado de maneira alguma. Nessa fase é necessário sempre, para aqueles que têm a incumbência de orientar, agir sempre com muito tato e com muita tolerância. Porque os adolescentes costumam ser mais sensíveis e emocionalmente mais instáveis e inseguros. Os adultos têm mais condições de compreendê-los. Após a adolescência, o ideal do tratamento, que era de pais para filhos de adolescentes, convém passar a ser um tratamento de adultos para adultos. A liberdade é um dos efeitos da criatura e deve ser proporcional à maturidade e à responsabilidade de cada um. É ideal que a liberdade seja sempre concedida aos filhos de acordo com a sua responsabilidade. Mais do que uma concessão, deve ser uma conquista dos filhos, que para isso deve procurar agir sempre com muita responsabilidade. E quanto mais maduros e responsáveis eles forem, mais liberdade eles vão conquistar. Isso também serve para cada um de nós. Na medida que vamos percebendo o aspecto da responsabilidade através do conhecimento, vamos sentindo que o peso daquilo que fizermos errado exatamente voltará na mesma intensidade e na mesma força. Isso também funciona para os adolescentes, isso funciona para o jovem, para as crianças. O homem precisa se aperceber que todos nós estamos movimentando forças intelectuais, forças espirituais, pelos quais ainda estamos tentando compreender. O homem, Deus na sua infinita sabedoria, nos deu a inteligência para que pudéssemos desenvolvê-la e acrescentá-la. E hoje, a força do pensamento é algo que são estudados nas universidades, são estudados em pesquisas, etc., exatamente para perceber a nossa capacidade de desenvolvermos e efetivamente aplicarmos aquilo que tivermos vontade. Na medida que vamos administrando o nosso pensamento, a nossa vontade motora, aquilo que nos proporciona agir, sempre estará voltado a impulsos instintivos e, obviamente, aquilo que transita pela nossa mente, pela nossa maneira de pensar.
Portanto, administrar, procurando entender e procurar sempre higienizar os nossos pensamentos, fará com que, nos momentos necessários, a nossa atitude e a nossa postura será sempre em conformidade com aquilo que cultivamos gradativamente nos nossos pensamentos. E ao passarmos a isso aos adolescentes, procurando mostrá-lo que tudo o que tem na ciência, como ação e reação, causa e efeito, também se aplica a ele, isto é, atitudes impensadas, atitudes negativas, terá a mesma força e a mesma intensidade, voltará até ele. Mesmo ele estando ainda numa pré-maturidade. Mas ele já tem a responsabilidade, e todos nós instintivamente sabemos o que é certo e o que é errado. Aquilo que poderá impingir ao nosso semelhante alguma coisa negativa. Percebemos pela televisão, pela mídia televisada, pela mídia falada, pela mídia escrita, tanta coisa negativa. Precisamos desenvolver e passar aos nossos jovens para que tenham senso crítico, sim, e com muita intensidade, para que possamos efetivamente saber o que nos presta utilizar ou não presta utilizar, porque somos responsáveis exclusivamente pelas nossas atitudes. Sofremos consequências outras da convivência social, mas também não estamos nisso por acaso absolutamente. Filhos adolescentes. A maioria acho que tem hoje em dia filhos adolescentes. Uma fase delicada, uma fase difícil. Não sabemos como lidar com os filhos adolescentes hoje em dia. Porque se você vai ser só amigo, o filho não quer que você seja só amigo porque ele tem vários amigos em casa. Tem vários amigos na rua, na escola, né, em todas as partes. Se você vai ser só pai, vai ser só mãe, você está sendo muito rígido, você está sendo muito bravo, você está sendo alguma coisa que ele não quer, porque cobra, porque está em cima, né, porque está ali na rédea curta. Então o que temos que fazer? Difícil, né? Nós temos que ser pais e nós temos que ser amigos. Será que é por aí o caminho? Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque se você solta demais, o adolescente, ele quer que ele seja cuidado, ele quer sentir a proteção do pai e da mãe, ele quer sentir a proteção da família, a preocupação da família. Ele não pode se sentir muito solto, né? Porque vai dizer, ai, ninguém se preocupa comigo. Aí começa a sentir ciúme do irmão, começa a sentir ciúme da tia, do tio, do colega, né? Então o adolescente quer sim uma proteção, que alguém esteja de olho nele, que alguém esteja realmente se preocupando com ele. Então o Espiritismo mostra de uma forma delicada como podemos começar a cumprir o nosso papel, que a gente se prontificou lá em cima, que a gente se responsabilizou por aqueles espíritos que vieram encarnados como nossos filhos, para que dessemos um encaminhamento, uma meta, uma direção a seguir. Então, dentro desse estudo, dentro da palestra que nós estamos ouvindo, que nós estamos estudando nesse programa, nós vamos aprender a como mudar novamente de tratamentos, se eles estão sendo muito rígidos, muito preocupantes, deixando o adolescente muito fora, né, da linha dele, entrando naquele nervosismo que ele deixa de ser ele mesmo. Porque já é uma fase normal do adolescente. Ele ser mais nervoso, ele ser mais independente, então precisa sim aí da nossa postura. Palestra em Casa vai fazer uma breve pausa e nós voltamos já já. O Palestra em Casa está de volta. E agora chegou aquele momento de pedir a sua ajuda para pessoas tão especiais. As Casas André Luiz querem aumentar o número de atendimentos ambulatoriais às pessoas com deficiência física e intelectual. E você pode ajudar ligando para 0800 11 90 12 ou acessando euajudoaconstruir.org.br. Colabore, sua ajuda irá construir um futuro melhor para pessoas com necessidades tão especiais. Manuel Bolonha nos traz as explicações de Joana de Ângeles sobre a formação da família e como a doutrina espírita enxerga os laços familiares. Acompanhe. Quando nós falamos em família, pai, mãe, os pais, nós precisamos muito refletir. Nós vemos nos dias de hoje uma coisa muito interessante. Graças a Deus não é a maioria,
mas nós vemos famílias que se dão muito bem entre si, os filhos com os pais, mas nós pensamos, infelizmente, por mais que queiramos evitar nos noticiários, verdadeiros crimes entre família, pais junto aos filhos e filhos cometendo crime contra os pais. E ficamos a indagar o porquê, o que será que leva tais fatos a um pai tirar a vida de um filho, a terem muitas vezes uma vida criminosa e às vezes filho tirando vida dos pais. Principalmente quando aqueles que pautam pela compreensão, que pautam pelo amor paterno aos pais, fica uma coisa assim de difícil entendimento. Mas a doutrina espírita nos auxilia e muito. Nós temos que compreender o porquê que nós estamos, porque aquele grupo está junto. Há esta necessidade, porque muitas vezes dentro de um próprio lar, onde reina a paz e a harmonia, há alguma dissensão, há alguma antipatia, de repente, que surge num determinado período. Por que será? Principalmente quando eclode a personalidade do filho. Aí deixa-se, infelizmente, de olhar para aquele filho como olhávamos, ou como quando aquele pai olhava para aquela tenra criatura, cheia de mimos, bonitinha, cheio de carinho. E quando nós observamos as crianças quando nascem, devemos tentar levar aquele momento para todo o sempre, lembrando daquele carinho, daquele amor e compreendendo a criança indefesa quando nasceu, e já aquele adulto praticamente com sua formação. Então há que se compreender a missão dos pais e que se compreender este relacionamento. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da da psicologia profunda, uma psicografia do Divaldo, nos diz o seguinte: a constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. Então nós temos aí o primeiro conceito correto. A constituição daquela família não foi num estalar de dedo ou num sorteio realizado no plano espiritual. De maneira alguma. Houve motivos que reunissem aquelas criaturas dentro daquele lar. Então não é o acaso que se constitui uma família. E Joana nos diz mais o seguinte: os pais não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. Ela diz, são alicerces da instituição doméstica, sobre os quais se constroem os grupos da consanguinidade e da afetividade. Evidentemente, pelo relacionamento anterior à própria reencarnação dos pais, os filhos vêm chegando, na medida em que há a necessidade deles se reconstituírem dentro do amor e da moral. Compromissos, vínculos anteriores regem a reencarnação, ou seja, aquele filho que de repente é problemático e que dá um trabalho muito grande, meu querido irmão, minha irmã, não está conosco por acaso. Há que se compreender, lendo o Evangelho, lendo a codificação, entender e não deixar de procurar compreender aquele entendimento. Porque, repetimos, não é por acaso. E ela diz, Joana, que os filhos, por sua vez,
Eles renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, do pai e do filho. Por mais que de repente vejamos, olhamos naquela criatura, numa certa altura da vida, que dá muito trabalho, a ovelha negra da família, às vezes alguém diz, não está ali por acaso, compromissos anteriores firmados foram feitos para que estivéssemos, para que eles estivessem juntos. Se não houver essa compreensão, chega-se às raias da intolerância. E aí acontecem fatos desagradáveis dentro de uma família. E ela nos diz mais, Joana de Ângeles, o seguinte: não sendo o ser real o corpo, ou seja, a constituição física, mas o espírito pelo qual se expressa e que o comanda, todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro dos sentimentos de respeito pelos pais, mesmo quando esses não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram instrumento. Ou seja, mesmo que aqueles pais não estejam correspondendo ao mistério que abraçaram, ou sejam, educar e preparar o filho para o mundo, com comportamentos inadequados e não apropriados, o filho há que ter a compreensão. Esses pais que de repente estão falindo com o compromisso assumido da educação daquele filho, no Evangelho segundo o Espiritismo comenta-se o seguinte: certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Porque da mesma forma que o pai tem a compreensão quando recebe o filho deste entrelaçamento de compromisso, o filho também pela educação irá compreender que deve tolerar e não tomar atitudes punitivas. Por quê? Puni-los e não aos filhos. E como não significa que o espírito que habita transitoriamente o corpo do pai, ou seja, naquela reencarnação, o pai não significa necessariamente o pai e a mãe, que seja um espírito mais evoluído do que o filho. Ainda mais nos dias de hoje, né? A meninada toda arruma a parte eletrônica para nós, é computador, os aparelhos, ligam tudo e não fazem curso nenhum. Eles vêm bastante adiantados. Impressionante como hoje em dia a agressão, a violência tem aumentado dentro dos lares. Esse é um caso sério. É um caso de que a psicologia, a própria doutrina espírita, a própria religiosidade deveria estar mais presente e atuando mais dentro dos lares, dentro das atitudes dos próprios familiares. Vemos hoje em dia filho agredindo pai, pai agredindo filho, tirando a própria vida, vice-versa, de avós, né, de parentes, de pessoas que estão ali dando e cuidando, dando da sua própria vida, do seu próprio tempo, do seu próprio amor para situações tão reversas. É aí que entra a parte de colocarmos Jesus dentro de nós, mais perto do nosso coração, mais perto das nossas atitudes, mais perto do nosso sentimento. Porque quando começamos a aprender a mexer com o sentimento, o nosso próprio, de início, lógico que tem que ser o nosso, aí as coisas começam a mudar. Porque é muito fácil nós agirmos e atuarmos de uma forma maquinal que não leve em conta o sentimento, que não leve em conta aquilo que aprendemos, né, durante o estudo do Evangelho, durante a doutrina espírita, que é tão falada, que é tão atual nos dias de hoje.
Vemos filmes, vemos palestras, vemos livros, vemos pessoas comentando até mesmo de outras religiões sobre o lado espiritual, sobre a doutrina espírita de Kardec, sobre os estudos de Joana de Ângeles, de André Luiz e etc. Então, nós temos que começar a pôr em prática algumas coisas que mesmo de leve a gente considera difícil, mesmo sendo pouquinho, mesmo sendo no dia a dia, mesmo sendo naquele momentinho que a gente para pensar. Às vezes a gente considera um pouco complicado, um pouco difícil, mas temos que nos esforçar. Temos que começar a ver que a família, o nosso pai querido, a nossa mãe, nossos filhos merecem o nosso respeito. E se a gente quer respeito deles, a gente tem que dar, primeiramente, a nossa parte. Nós temos que fazer, não é assim? Não tem que ter aquela troca para que você receba, você tem que dar primeiro? É assim em todas as partes. No trabalho, na vida, né? na religião também, no amor, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala do atuar de acordo com as leis divinas. Não saia daí. Voltamos já já com Palestra em Casa. Voltamos a apresentar o Palestra em Casa. Neste último bloco, vamos falar um pouco sobre a relação da reencarnação e a família. A reencarnação é um fator importante na constituição da família no plano terreno. A palestrante Rúbia Cristina nos explica como funciona esse processo reencarnatório. Os filhos não são cópias dos pais. Seu caráter, sua inteligência, os seus sentimentos procedem do espírito. Ligados por compromissos anteriores, retornam ao lar, utilizando-se das leis divinas para, então, o reajuste de contas. A família é, portanto, um laboratório de experiências reparadoras, onde a dor e a felicidade se alteram, preparando a paz futura. Se não fosse o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, certamente os homens se converteriam em feras e se degladiariam indefinidamente. Se não fosse esse dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, transformaríamos a terra num purgatório de angústias, onde só faríamos chorar, acusar e lamentar. A divina bondade, contudo, confere ao corpo físico o arado novo. De experiência em experiência, o Senhor da vida vela carinhosamente pela nossa memória. Aprendemos, então, com isso, transformar os espinhos passados das nossas antigas experiências em flores. Aprendemos transformar as nossas aversões em afetos. E dessa maneira, procuramos efetivamente esquecer os defeitos, as deformidades do nosso irmão em jornada, que compartilha conosco, debaixo do mesmo lar, entre os círculos de amigos, de pessoas conhecidas. E esquecendo os defeitos, as deformidades que cada um ainda apresenta, vamos procurando sempre, efetivamente, avançar em frente. Cada dia de nossa existência é como que a reencarnação da oportunidade, onde nós devemos aprender com o bem, redimir os erros do nosso passado, elevar o nosso presente, para que o nosso futuro não mais se obscureça, como já há muito tempo tem acontecido. Nas tarefas de redenção, as quais nos propomos, mais vale esquecer do que lembrar. Por isso que nós bendizemos esse esquecimento temporário que envolve
o berço terrestre. As lamentações e queixas que ainda trazemos em nós, se manifestadas, se incentivadas, elas vão se transformando pouco a pouco em doenças, em angústias. Nós devemos, portanto, aproveitar este dom do esquecimento e procurar exalar, exaltar o bem sempre, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossos comportamentos. E é assim que, passo a passo, os laços de família são fortalecidos com as diversas reencarnações, nunca destruídos. Porque os espíritos, no espaço, no mundo espiritual, também se agrupam, também se reúnem por afinidades, por simpatia, constituindo o seu grupo de espíritos afins. Com as sucessivas reencarnações, os espíritos até podem se separar. Uns reencarnam antes do que outros. Uns permanecem na pátria espiritual, enquanto outros já ocupam um novo vaso físico. Mas essa separação, ela é sempre momentânea, porque os espíritos amigos que permanecem no plano espiritual sempre permanecem unidos e ligados àqueles que lhes precederam a jornada pelo pensamento. Sempre permanecem zelando, orientando através do pensamento os seus entes queridos que já reencarnaram. Na maioria das vezes, os espíritos de um mesmo grupo afim retornam à pátria terrena juntos, reencarnando no mesmo círculo familiar, como pais, filhos, companheiros, ou reencarnando ainda entre grupos de amigos, entre grupos de pessoas conhecidas. Mas de uma maneira ou outra, esses espíritos afins permanecem, então, ligados uns aos outros. Na maioria das vezes, esses seres retornam juntos, tendo a oportunidade, então, de se depurarem numa nova existência, de se purificarem. E à medida que conseguem este êxito, à medida que conseguem se desapegar da matéria, se afastar das paixões terrenas, vão se fortalecendo enquanto espíritos, e esses laços de família, de afinidade, vão se unindo, vão se estreitando cada vez mais. Por quê? Porque à medida que o espírito se purifica, ele já não cultiva mais, ou pelo menos não cultiva tanto, as paixões terrenas, o egoísmo. E assim, através de reencarnação e reencarnação, ele vai dando um direcionamento mais real, mais profundo a essas afeições que mantém entre os seus. Assim, os espíritos podem ter um número ilimitado de experiências terrenas. Uns podem reencarnar antes do que outros, reencarnarem juntos numa determinada existência ou não, porque independente do número ilimitado de experiências terrenas que os espíritos tiverem, eles sempre vão continuar se querendo bem. Porque como nós colocamos, se há um afastamento, esse afastamento é sempre temporário, porque através do pensamento nunca há afastamento algum entre os seres que se querem bem. É claro que essa situação é a verdadeira afinidade espiritual. E somente a verdadeira afinidade espiritual sobrevive à destruição do corpo físico. Quando os seres se unem na Terra,
unicamente por interesses materiais, unicamente pelas sensações da matéria. Eles não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo espiritual. A morte, então, separa esses espíritos não só na terra, como no céu. Se não há nenhuma ligação espiritual entre os seres, porque o que mobilizou-os a se unirem foi puramente os interesses da matéria, nós podemos dizer que já na existência presente, eles estão separados. Que ligação há entre pessoas que se mantêm juntas unicamente por interesses materiais? Por isso é que a morte realmente continuará mantendo-os separados. E às vezes leva muito tempo para que esses espíritos voltem a se encontrar. Como podemos ver, a reencarnação é uma necessidade, sim, principalmente para aqueles entes que vêm junto de uma mesma família. Filhos, pais, sobrinhos, tios, avós, todos eles têm alguma ligação espiritual, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. E principalmente na reencarnação, obviamente, já teve um preparo antes da vinda daqueles entes naquele mesmo local, naquela mesma família. E, logicamente, também, nem tudo são mares calmos, nem tudo são flores dentro da nossa vida aqui na Terra. Principalmente pelo fato de estarmos também num planeta de provas e expiações ainda. Independente da transição, né, dos momentos que já estão sendo separados o joio do trigo, ainda tem muita coisa, infelizmente, para se passar dentro de reajustes, dentro de situações que nos coloquem para a dor e para o sofrimento, porque não sabemos ainda distinguir como não sofrer, né? Como não colocar as coisas de uma forma que poderia ser bem melhor. Então essa família, quando vem junto e tem, logicamente, os seus acertos, os seus ajustes nesta vida, nessa encarnação, é aí que entra o que nós vamos e estamos aprendendo dentro do Espiritismo. Os reajustes são necessários para a nossa evolução. E realmente aquelas pessoas que vêm ao nosso encontro, principalmente como filhos, né, como essas pessoas que nós estamos dizendo, elas precisam de toda a nossa compreensão, de todo o nosso carinho, para que haja realmente o perdão, para que haja o entendimento e essa tão sonhada harmonia, para vermos o verdadeiro sentido, para sentirmos também o verdadeiro sentido dessa família, que é a união, que é o amor, que é o crescimento, né? Então, quando um filho for um pouco problema, for aquele que tira a gente do sério, né, de vez em quando, vamos pensar na reencarnação, vamos pensar na vida passada, que nós podemos ter feito alguma coisa, muito pelo contrário, em vez de tão bom assim, ser, né, mais em busca do reajuste mesmo. Então, a palestra em casa dessa semana está chegando ao fim. Você quer participar do nosso programa sugerindo temas, enviando dúvidas ou comentários? Mande um e-mail para palestraemcasa@tvmundomaior.com.br. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá!